estamos aqui juntos, participando dessa jornada para o perdão. Uma jornada que realmente vai trazer muitos recursos para cada um de nós, e nós estamos aqui entrando na segunda aula. O que o perdão não é. Engraçado, né? A gente sempre vai buscar aula aqui, conceitos do perdão, conceitos disso, conceitos daquilo. Eu vou falar sobre o que não é. Pois é, perdão não é algo mágico, fantasioso, não. Ele tem a ver com o mundo real. Superar, reconciliar, muitas vezes, não são fantasias, não. Não são feitiços, encantos, não. Precisam ter a coisa com a realidade, tem relação com a realidade. Não vão apagar a realidade. Não vai apagar o mal que recebemos no passado, nem o mal cometido. Você não vai fingir que não aconteceu. A superação, ela não vai jogar um véu sobre a mágoa. Não. A superação e a reconciliação exigem reconhecimento, um reconhecimento honesto. Sabe o que é reconhecimento honesto? Vamos falar lá com os cristãos. Jesus foi perseguido, ele foi um modelo de perdão, ele foi um modelo de reconciliação com seus inimigos, com seus traidores. Mas ele, apesar de tudo, ele não apagou suas marcas. Ele apagou as marcas de todas as violências que havia nas pessoas, ele deu visão ao cego, ele poderia também apagar suas mágoas de tortura, mas ele não apagou. Então, depois da ressurreição, o que aconteceu? Ele foi aos apóstolos e ele mostrou as marcas. Ele mostrou que continuava com as chagas, porque ele queria realmente ser reconhecido como sendo uma pessoa da verdade. E foi honesto, olha só, tem isso mesmo, ele não apagou e disse o seguinte, ó, estou aqui com as minhas feridas, elas existem, mas no meu coração elas não estão mais. Eu não tenho mais amarras a essas feridas, mas elas existiram? Existiram. Então nós não podemos, no encantamento, apagar a vida. No encantamento, simplesmente desapareceu o mundo. Não, não. Ele mostrou que ele realmente foi torturado, ele mostrou que ele suportou aquela dor, mostrou as feridas e disse, olha, a superação e a reconciliação com os inimigos não diz respeito a apagarmos todo o passado, apagarmos a dor que sentimos. Então, para perdoar, é um convite que não é para esquecer, não é para esquecer, é para realmente afirmar que o ferimento é menos doloroso quando você perdoa. Vai ter o ferimento? Vai. Vai ter a dor? Vai. Mas eu não posso esquecer que o perdão não está em busca de eliminar o ferimento, está em busca de encontrar a paz. A superação é exatamente para encontrarmos a paz. A vítima tem que ter paz, sim, perdoando. O causador tem que ter paz daquilo que ele fez. Então, a vítima não tem paz sem perdão. O causador não tem paz se ele também não for perdoado. Então, há um convite para o perdão, é o convite para procurar afirmar a realidade, porém fazer a superação e a reconciliação apesar da realidade. Apesar de eu ter sido machucado, apesar de eles ter realmente feito alguma coisa contra mim, foi injusto? Foi. Mas o perdão, ele abre a porta para a paz, ele abre a porta para que nós consigamos encontrar dentro de nós essa paz novamente. E entrar em paz com o mundo, com a humanidade. Senão, como é que a gente vai procurar a nossa humanização, se não for através do perdão? Então, para isso, o perdão exige prática, o perdão exige honestidade, o perdão exige uma mente aberta, uma mente tranquila para tentar o perdão. Do contrário,
não vamos conseguir. Ele não é a fraqueza, não é a fraqueza, não é fácil também. Administrar o perdão não é muito fácil. Muita gente admira aqueles que conseguem ter a disposição para perdoar. São traídos, enganados, roubados, iludidos, coisas até piores. O perdão não é fraqueza. Ah, eu fui iludido, eu fui contrariado, eu fui perseguido, eu vou me mostrar fraco agora perdoando? Não, não é uma fraqueza. Não é uma passividade também. Vou deixar acontecer, vou esquecer, vou deixar passar por cima. Não, não é passividade. Não é para os covardes. Não é para os medrosos. O perdão é para os corajosos. Não é revolta. Não é subversão à justiça. Porque as pessoas viverão as consequências dos atos. Então, depois vem o perdão. Depois que ele foi punido, depois que ele recebeu toda aquela conjuntura da justiça, que só sobra para nós perdoarmos. Só sobra para nós perdoarmos depois da pena. O causador vai passar pela pena? Vai. Quando nós colocamos alguma coisa contrária a alguém, a gente não fica sofrendo com aquilo também? A gente ganha uma culpa. Só essa culpa já é a nossa punição. Então o causador, ele vai ter a culpa dele, ele vai passar pelas consequências, e a justiça não vai terminar com a dor. A justiça não vai terminar com o ato. A justiça não vai terminar com a nossa história. Então, só vamos terminar com a história, só vamos realmente botar a superação e a reconciliação a partir do perdão. Não é esquecimento, não significa negar o mal causado, não significa fingir que a mágoa não existiu, que a mágoa não está ali. Não, por isso, não é uma coisa muito fácil. Vamos ter o convite para o perdão para buscar essa disposição de tentar, a disposição de buscar aquilo que realmente precisa ser desenvolvido. A compreensão do perdão é buscar a coragem dentro de nós. A coragem que vai acontecer conosco, que vai acontecer com outras pessoas, que vai acontecer com o mundo. No universo tem várias pessoas machucando umas às outras. A nossa origem, que a gente vê lá no passado, são povos muito brutais, são povos muito agressivos, e a gente vem dessa unidade com mágoas, carregando mágoas. Mas hoje a gente já conhece a superação, a gente já conhece o amor incondicional, a gente já conhece o perdão incondicional. Então, para que eu possa realmente colocar esse horror num processo de uma parte da minha vida, não vou botar um véu, mas vou entender, é a minha história, Eu precisei viver aquela história, mas eu não quero mais. Eu não quero mais estar pisando naqueles horrores, eu não quero mais estar atrelado àqueles horrores, mas não vou fingir que eles não aconteceram. Eles aconteceram. Por isso não é uma fraqueza. Nós vemos várias coisas aí no mundo de pessoas covardes, de pessoas que são fracas porque criam problema para outras pessoas, até para crianças mesmo. E o que a gente vai fazer? Se revolta? Pode se revoltar. Quando eu vejo alguém prejudicando o outro, quando eu vejo direitos sendo desrespeitados, eu vou realmente me revoltar. Mas eu preciso entender uma verdade. O perdão, ele vai subverter o curso da justiça. A verdade é que nós viveremos a consequência dos atos. Então, o perdão não vai subverter o curso da justiça. A justiça vai acontecer. Vai acontecer no meu coração, porque eu vou carregar uma culpa. E se eu também não me perdoar, eu vou carregar essa culpa. Vou ficar atrelada também à culpa. O outro vai ficar atrelado à mágoa. O outro vai ficar atrelado à revolta. Não vale a pena. Isso leva a doenças. Então, você não é obrigado a pagar pelo mal que causou. Você não é obrigado a pagar pelo mal que o outro causou. Mas a gente sabe que vai
mais cedo ou mais tarde, vem a consequência. Você não precisa ser o justiceiro com a própria mão. Não é você que tem que fazer a justiça com a própria mão. Nós precisamos olhar um pouco mais à frente. Exige que a gente dê um olhar diferente para essa violação da lei. Porque a gente não pode esquecer, mas a gente tem que olhar de forma diferente. Se nós estivermos num lugar público, é verdade, a agressão desrespeitou a nossa posição ali. E o que a gente tem que fazer? Aquela crueldade, aquela insensibilidade, aqueles atos criminosos existem? Existem. Mas a justiça está aí. A justiça está aí para que as vítimas conheçam a verdade. Para que aqueles criminosos conheçam a verdade. A verdade é que eles não cumpriram uma lei principal da justiça, que é respeitar o direito do outro. Então é importante que a gente realmente, a única armadilha, né, criada para todo mal cometido é o perdão. É que vai destoar sobre o mal que a gente recebeu e sobre o mal que nós realmente cometemos. Negar o mal causado? Não é isso. Fingir que a mágoa não aconteceu, que o ferimento não foi sério, também não é isso. O ciclo do perdão é que vai ser ativado e completado com a verdade e a honestidade. Eu vou assumir que realmente eu fui ferido. Como Jesus assumiu, olha que eu fui ferido sim, mas eu perdoei. Então, como é que você foi ferido? Se diz a sua história. Comente como você foi ferido. Foi uma verdade? Foi. E agora, o que você quer fazer com essa história? Ficar atrelado a ela? Amarrado a essa história? Ou você quer seguir o seu caminho? Então vamos limpar esse caminho com a reconciliação. Limpar sem necessariamente mudar a história. Vai estar lá no seu livrinho. Não vai rasgar as páginas. Não vai queimar as páginas. Nós vamos seguir o seu curso. E daqui para frente, vamos olhar o que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas a ganhar um pouco mais de humanidade. Por isso também não é fácil. É um caminho de superação. É um caminho de reconciliação. Uma pessoa que tem jovem, que é revoltado, o que ele vai fazer? Ele não vai rasgar papel, ele não vai rasgar roupa, ele não vai quebrar as paredes. Se ele está revoltado com o país, se ele está revoltado com o governo, se ele está revoltado com a família, o que ele tem que fazer? Buscar formas de resgatar essa família, de resgatar esse país, de resgatar esse governo, de resgatar aquele amigo. São formas de resgate. Então não é esquecimento, não é fácil e é preciso que a gente procure realmente como vai pensar no perdão. 3 perguntinhas, né? Não houve... Quando as pessoas tiveram motivos para nos magoar, nós perguntamos, o que será que aconteceu? Será que houve explicação para a pessoa me magoar tanto? Como é que nós podemos pensar em perdoar quando sentimos que a pessoa nada fez para merecer o nosso perdão? Porque a gente quer sempre a rua de mão dupla. Por onde eu vou começar? Eu vou esperar ele dar o primeiro passo? Não. O trabalho do perdão é individual. Ninguém tem que minimizar a complexidade do trabalho do perdão, não. É complicado? É. Não é fácil? Não. E aí, eu vou encerrar essa aula com uma história que eu achei inteiramente interessante. O bispo Maluzzi, o nome dele é Punwana. É uma dessas pessoas que mostra essa posição de honestidade para com ele mesmo e para com o mundo. Ele foi preso como ativista anti-apartheid. Ele suportou torturas físicas, coisas assim relacionadas à pele, à mão, dentro da polícia sul-africana. Essa experiência renovou o seu compromisso com a luta anti-apartheid. Por quê? Ele não se engajou na luta por vingança.
Ele estava no meio da tortura e teve um insight assombroso. Olha o que ele pensou. Esses homens são filhos de Deus e estão perdendo sua humanidade. Temos que ajudá-los a recuperá-la. E aí, ele começou a buscar, né, a não ignorar a desumanidade, mas ele também não ignorou a humanidade daqueles que estavam cometendo erro para ele, atrocidades para ele física. E ele mostrou uma força heróica, uma força mais nobre do espírito humano. Então, quando você olhar que as pessoas que não têm humanidade estão cometendo atrocidades, olhe para elas e veja que eles estão perdendo a humanidade. Eles estão perdendo o tempo de construir a humanidade. Então vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los a resgatar essa humanidade. E essa história do bispo Maluse é uma história que mostra pra gente a capacidade de herói que nós temos. Só aqueles que realmente têm coragem de enfrentar e de tentar. Vamos mostrar isso. Tentar. Vamos encerrando aqui a nossa aula, a nossa segunda aula. E nós vamos, na próxima semana, encontrar alguns caminhos para que essas situações comecem a ser positivadas na nossa vida. Enquanto isso, vocês receberão um áudio sobre o que o coração vai ouvir nessa semana. Vamos também receber o resumo da aula e a meditação, que é importante que vocês façam sentando num lugar seguro. Não aconselho deitar, porque não é para dormir, não é relaxamento, é um trabalho de reflexão. Então façam a meditação sentados e vamos ver também qual será o ritual da pedra desse período, para escrever no diário o exercício. Então vão receber o ritual da pedra e o exercício do diário para completar esse trabalho de vocês. Que eu acredito que vocês estejam já com o trabalho anterior, nós já discutimos isso e vamos somar agora, sempre. Vamos mostrar que estamos determinados, que vamos assumir a responsabilidade sobre o nosso caminho do perdão. Porque eu não posso escrever um caminho de perdão para cada um. Cada um vai buscar. Essa é a minha proposta. Cada um buscar o caminho do seu perdão. Tá? Então vamos nos encontrar na próxima aula e vamos ficar atentos para esse material que nós vamos enviar para vocês. Tá? Então, terminamos a nossa aula. Eu sou Regina Pinheiro, do projeto Acordar Integral. Nos vemos na próxima aula.